Então agora aqui a gente já emenda uma próxima, porque hoje era dia do Fernando Horta, ontem era dia do Paulo Nogueira, e agora eu vou embarcar o Fernando Horta automaticamente. Boa tarde, Fernando Horta, meu querido historiador, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bom, Atushi? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo. Semana que promete aí, né? Um pouquinho antes da Páscoa, muita gente já querendo ganhar o seu presentinho de Páscoa de uma maneira diferente. Em vez do coelhinho no ovinho, alguma coisa engaiolada, né? Está chegando o Bolsonaro preso no ovinho de Páscoa. Mas antes de falar disso, vamos emendar com essa coisa da eleição do Putin. Como é que você viu essa eleição e a histeria em torno disso, ó? Olha, Tuxi, a eleição do Putin ela foi decidida por questões geopolíticas muito antes do pleito, né? Nós temos que entender que há muitas diferenças da forma como a Rússia se organiza, a função que ela tem no sistema geopolítico, da imensa maior parte das democracias ocidentais que às vezes a gente julga como exemplo. Então, a gente olha uma eleição com 87% de votos para um lado e tende imediatamente a dizer isso não é democracia, porque a oposição não teve real chance de concorrer. Pois é, mas por que as oposições na Rússia não tiveram real chance de concorrer? A gente pode ler isso pela política interna, e eu acho que o Putin tem feito um trabalho, sim, como qualquer força política no mundo, de diminuir a importância e a capacidade dos seus opositores. Isso acontece em todos os regimes, nós estamos vendo como democratas e republicanos nos Estados Unidos agem um contra o outro, mas eu acho que a principal causa para esse 87% de apoio que ele teve 87% dos votos, eu acho que a principal causa é a gente perceber qual o papel que o Putin teve na reconstrução da Rússia desde 1991, mas especialmente desde os anos 2000, e depois o que o mundo entregou para o Putin. Quer dizer, o mundo já faz um bom tempo que está ameaçando, especialmente a coalizão ocidental, ameaçando destruir a Rússia. E, nesse sentido, a população russa vê no Putin a figura daquele que promove a sua segurança e a sua existência. Diante disso, diante desses constrangimentos geopolíticos, não dá para a gente tentar colocar uma matriz de julgamento liberal na democracia lá e dizer, olha, não houve oposição, logo aquilo não é uma democracia. Eu acho que o Ocidente empurrou o Putin para essa condição de hegemonia na Rússia e basicamente matou toda a oposição que podia haver lá dentro. Diga-se de passagem, a oposição ao Putin eram os partidos de esquerda, eram os partidos comunistas, sempre foram. Agora, a partir do momento que você ameaça a Rússia com bombas nucleares, como a França está fazendo, como os Estados Unidos fizeram, a partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você mata a oposição, porque mesmo os partidos comunistas não têm condições de dizer que o Putin está agindo errado. Não, e olha, exatamente, interessante isso que você falou, porque o Macron usa a expressão, né? A Rússia é uma ameaça existencial para a Europa. Na verdade, a Rússia vê na OTAN uma ameaça existencial a si própria, e por isso o Putin conquistou essa hegemonia que você menciona. Mas, Horta, então, antes da gente falar da questão interna, eu vou rodar um pequeno vídeo aqui, e aí você já entra comentando na sequência. Vamos lá. Vai rodar aqui 4 minutinhos. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público, relacionados à investigação sobre falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19. Com o indiciamento, o caso agora avança para o Ministério Público, que irá decidir se formaliza a acusação perante a Justiça ou se encerra a investigação. Além de Bolsonaro, foram indiciados o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio. No caso de Cid, a Polícia Federal identificou também o crime de uso indevido de documento falso. Este é o primeiro processo em que Jair Bolsonaro é indiciado. A falsificação da carteira de vacinação não é um crime menor, ainda mais se tratando de um chefe de Estado. De qualquer modo, o ex-presidente deverá ser indiciado por outros crimes, incluindo o mais grave deles, o da tentativa de golpe de Estado. Era natural, porque as provas existem desde que surgiu, a gente sabe, das conversas do Mauro Cid com aquele capitão Ailton, que acabou tendo elo com uma prefeitura da Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, eu acho, ou Duque de Caxias, enfim, da Baixada. Aqui já é o comentário do Joaquim no Bom Dia, mas o que importa é a notícia em si do indiciamento. Horta, e aí? O primeiro indiciamento, fraude na vacina. A gente está tendo um prazo de mais ou menos um ano
entre o início das investigações, ou pelo menos a publicização dessas investigações, e esse primeiro indiciamento. Esses foram os primeiros crimes lá atrás, no primeiro semestre do ano passado, que começaram a vir à tona a respeito de Jair Bolsonaro. Então, veja que a Polícia Federal está levando um ano. Então, você imagina que esses crimes novos que estão surgindo agora, por conta das delações do CID, incluindo aí as tentativas de golpe, que são os crimes mais pesados, devem, se continuar nessa perspectiva de tempo, serem utilizados para indiciamentos posteriores a partir do ano que vem, do primeiro semestre do ano que vem. Me parece que é um tempo cuidadoso da Polícia Federal, me parece que a Polícia Federal não está correndo, mas também aí tem uma outra coisa importante, era necessário oferecer ao CID um motivo para ele se preocupar, né? Porque antes estava tudo no processo da delação e a Polícia Federal percebeu que o CID estava tentando levar a delação para onde ele queria. Apesar de estar contando algumas coisas, a Polícia Federal percebeu que ele estava deixando muito de lado. E agora há um indiciamento imediato contra ele. Não é mais só conversa de policial, agora nós estamos adentrando na estrutura jurídica. Para o Bolsonaro não faz muita diferença nesse momento, mas talvez ofereça para o STF mais uma forma, uma possibilidade de tentar conter os arroubos e as condições golpistas do Jair Bolsonaro, porque agora há indiciamento, portanto, uma prisão não é uma coisa totalmente desvairada. Eu ia te perguntar exatamente isso, já dá para enxergar Bolsonaro na cadeia? Eu acho que o STF vai buscar todos os meios para que isso não aconteça, para que seja respeitado tudo o que eventualmente não foi, por exemplo, com o presidente Lula, para que o Bolsonaro tenha. Eu tenho a impressão que ele só vai para a cadeia, segundo os interesses, a posição do STF, depois de julgada em última instância, aquela coisa toda, né? Processo acabado e tal. Agora, se nesse meio tempo o Bolsonaro seguir tentando bagunçar a situação, se reunir com os outros militares, continuar tramando o golpe, levantando oposições, a partir daí o STF já tem na mão uma ferramenta para dizer que ele está efetivamente atrapalhando o cumprimento da justiça e aí a prisão pode acontecer. Acho que é uma carta na manga que o STF se deu nessa negociação toda. É um jogo de pressão, né? Na verdade, não diria propriamente uma negociação. Você usa a palavra negociação por quê? É porque você está lidando com uma estrutura política que não vive no nosso mundo. A gente tem uma mania de repetir sempre que somos uma democracia, uma república, a lei funciona para todos. Você sabe, Atush, que isso não é verdade. Figuras como o próprio presidente Lula, como o Jair Bolsonaro, são figuras que tiveram 60 milhões, 50 milhões de votos, e, portanto, ninguém no Brasil é neutro com relação a eles. A prisão do Lula lá atrás requereu 3 anos de negociação pública com todos os agentes na sociedade para permitir a prisão dele. Quando o Jornal Nacional colocava aqueles dutos de dinheiro, fazia pressão, criava a lawfare, né, a Lava Jato, aquilo era um processo de negociação social aberta, onde as elites estavam dizendo aos outros agentes sociais, dizendo, olha, permitam que nós vamos adiante porque a situação é insustentável. Então, há um processo de negociação social para desgaste das figuras desse tamanho, para que elas possam efetivamente ser alvo daquelas leis que para nós são super comuns, porque a gente sabe que a estrutura de poder que envolve tanto o nome do presidente Lula quanto do Bolsonaro são muito diferentes das nossas. Like subindo, bora apertar a mãozinha, vamos dar o like, vamos falar então de coisa boa, vamos falar do presidente Lula. Horta, você viu como essa reunião ministerial do dia de ontem, qual a sua leitura, e como é que você viu o fato do Lula polarizar com o covardão? Eu acho que o presidente Lula fez certo nesse processo de polarização. De novo, aqui há um processo de negociação política a céu aberto. O presidente Lula, quando ele fala de Bolsonaro, ele está falando de si mesmo. Então, quando ele implica Bolsonaro e diz, olha, nós ficamos sabendo, nós nos demos conta que foi por pouco. O presidente Lula está dizendo para os outros agentes políticos da sociedade o seguinte, gente, vamos acordar, se não tivesse sido eu aqui e toda a militância que me apoia e que está atrás de mim, esse homem seria o presidente e provavelmente Alexandre de Moraes estaria preso, Gilmar Mendes estaria preso, o próprio Lula estaria preso. Então, quando o presidente polariza, ele está, na realidade, demonstrando a diferença radical
gigantesca que existe entre ele e Bolsonaro, e ele inicia um processo de negociação política super importante. Vamos só citar 3 pontos aqui que eu quero que as pessoas entendam. A primeira, o presidente polarizou sem falar o nome do Bolsonaro, o que é muito bom. Isso significa que ele já teve um alerta do pessoal da comunicação fazendo o que antes não fazia. É importante fazer isso. O presidente Lula errou lá atrás quando polarizou com o Sérgio Moro. Transformou Sérgio Moro, que era um juiz de piso, como se diz na época, numa figura política de peso. Então, a comunicação deve ter dito, presidente, você pode polarizar, você pode usar palavras que deem a entender que é ele, mas não cite o nome, né? Então, isso é muito importante, isso foi feito, a polarização aconteceu e nós estamos em sistemas polarizados, portanto, o presidente Lula está falando para o seu público. Esse é o segundo ponto, e é muito importante. O presidente Lula fala para o seu público e não fala sob uma perspectiva de contemporização ou de pacificação, não, ele está dizendo, olha, entendam o que aconteceu e vejam a minha importância. Esse é o ponto, talvez, o segundo ponto mais importante ali. E o terceiro ponto é contra aqueles que disseram que o presidente estava fazendo equivocado, porque estava mantendo a polarização. Gente, a polarização independe do presidente Lula nesse momento. A polarização no Brasil existe, porque ela não é uma polarização política, ela é uma polarização ética e moral, e esse é um problema. Horta, você falou que ele fez bem e tal, que não mencionou o nome. Como é que você vê agora, como é que você acha que vai ser a reação do Covardão a esse chamado para a briga? A melhor coisa disso tudo é que o presidente está polarizando com um ente político que não tem mais liberdade de ação, né? Veja, seria um erro tremendo o presidente Lula polarizar com o Tarcísio, polarizar com o Malafaia, polarizar com a Michelle Bolsonaro. O presidente Lula não tem que falar nesses indivíduos, né? Me recordo muito durante o processo eleitoral que essa foi uma estratégia que ele, Lula, utilizou com muito sucesso quando a mídia tentou polarizar o presidente com os militares. Aí sempre vinha aquelas perguntinhas assim, mas os militares são contra a sua candidatura ou têm um certo medo da sua candidatura, e o presidente dizia, mas o que os militares têm a ver com a minha candidatura, né? Então ele desautorizava a posição política dos militares já na gênese. É mais ou menos o que o presidente fez aqui. O presidente polariza com o Bolsonaro, que não tem seus direitos políticos já agora, e que a partir desse novo indiciamento pode não tê-los a partir de 2030 também. Então você, na realidade, está polarizando com uma estrutura política que não tem muito capacidade de responder nesse momento. E isso dá toda a vantagem para o presidente. Bom, sem capacidade de reação é interessante. Quer dizer, então o Lula está praticamente isolando, né, vamos dizer assim, um adversário quase nocauteado, vamos dizer, né? Isso, né, que ele está cachorro morto. Acho que não é bem o termo, mas é isso. Ele escolheu uma figura que nesse momento não está conseguindo responder. O Luiz Parra está divergindo de você, está dizendo, Moro não cresceu porque Lula polarizou com ele. Né? E o Marcos Carvalho tinha mandado aqui um comentário dizendo, comunistas tinham cerca de 30% antes do embate. Horta, vamos lá. E como é que você vê, independente da questão da polarização, a apresentação dos resultados e o reconhecimento feito pelo Lula de que os resultados têm que melhorar? Eu não gosto desse formato que o presidente Lula tem adotado nesse terceiro mandato, né? Um formato de reuniões ministeriais abertas, onde há o escrutínio do público. A gente tem que separar transparência de pressão política via sociedade, o que não é bom. Eu acho que a reunião de ontem não serviu para apertar os parafusos, como a gente diz, né? A reunião de ontem serviu muito mais para o presidente Lula dar uma satisfação para a sociedade do que ele, Lula, está fazendo frente aos seus ministros, mas muito pouco para efetivamente cobrar dos ministros naqueles pontos em que eles estão falhando. Ficou uma ação entre amigos, os ministros todos dizendo que todos eles fizeram coisas maravilhosas e o presidente Lula no final dizendo, olha, eu sei que não é bem assim. Então, não sei o quanto ela vai ajudar, acho que seria muito melhor reuniões fechadas com pequenos grupos, tete a tete com os ministros, porque a verdade, Léo, é que tem muito ministro que não está entregando, não chegou nem perto de entregar o que é necessário nesse primeiro ano. O planejamento do presidente Lula era usar o primeiro ano para se cacifar, como se diz na política, né? Para aumentar o seu capital político, para que num segundo ano ele pudesse literalmente combater as grandes questões do Brasil, ou seja, desigualdade social, resolver a questão da reforma tributária de forma mais à esquerda, questionar a questão do Banco Central independente, enfim, e o que nós vimos é que isso não aconteceu, em parte porque a mídia e a oposição souberam jogar o jogo através dessas figuras-chave de Arthur Lira,
e do presidente do Banco Central, mas também em parte porque os ministros foram lenientes nesse processo, não se apresentaram, se esconderam atrás do presidente Lula, e aí eu tenho que dizer uma coisa muito séria: a comunicação não faz milagre, né? Não adianta nada, tem muita gente tentando esconder os seus próprios fracassos na conta do Paulo Pimenta, né? Porque virou jargão na esquerda dizer, não, a comunicação tá ruim. Então se a comunicação tá ruim, então a gente não precisa fazer mais nada, tá tudo no mesmo bairro. Não é assim, a comunicação não faz milagre, né? Então tem muito ministro ali que deveria dar um passo à frente e dizer, olha, não fiz o que deveria fazer. Bom, vamos lá, vamos retomar aqui. Eu queria te perguntar uma outra questão, Horta, se você vê sinais de algum movimento de desestabilização do governo Lula, com ataques generalizados, não só dos suspeitos de sempre, da direita, da extrema-direita, mas também por supostas forças que se apresentam como progressistas, desenvolvimentistas, etc. e tal. Como é que você avalia a tentativa de retorno do Ciro Gomes? Você pegou bem a situação, né? Quando a gente faz uma análise não apaixonada do cenário brasileiro, a gente percebe duas coisas, né? O presidente Lula não conseguiu avançar onde ele gostaria e onde todos nós sabemos que ele poderia ter ido, mas ele avançou muito mais e transformou o Brasil em algo muito melhor do que era na época Temer-Bolsonaro, né? E as pessoas reconhecem isso. E quando as pessoas reconhecem isso, os liberais e, obviamente, a oposição mais esclarecida começa a apertar o cerco contra o presidente Lula para não permitir que ele alce voo, porque esses caras aprenderam com os primeiros governos do presidente Lula. Lembra que lá no início acreditavam que o Lula ia ser um operário que não ia saber governar, bem ao estilo Lech Walesa na Polônia, né? E que, portanto, era só deixar o Lula andar, que ele mesmo tropeçaria nas próprias pernas. E eles tomaram um susto quando o segundo mandato Lula foi um sucesso estrondoso. E eles não estão dispostos a permitir que isso aconteça de novo. Portanto, a oposição ao presidente vai se tornar cada vez mais violenta e cada vez mais baixa. E aí você tem aquilo que o Paulo Henrique Molin chamava de detrito de maré baixa, né? Esses grupos políticos de indivíduos que orbitam de alguma maneira, esses votos desgarrados, que ficam tentando tirar um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e perceberam que a situação do presidente começava a se tornar um pouco desconfortável e tentaram surfar nessa onda. Infelizmente, o Ciro Gomes parece que deu um passo maior que a perna com a história dos precatórios, e eu espero que o governo chame ele judicialmente a explicar o porquê que ele falou o que falou. Mas claramente parece ser esse movimento, né, de pegar assim, o cara tem 1, 2, 3%, quer dizer, pode capturar uma parcela do eleitorado, vamos tentar somá-lo, vamos dizer assim, essa campanha negativa contra o presidente Lula. Eu perguntei para o Paulo Nogueira Batista Júnior, vou te perguntar também, não sei se você chegou a ver a entrevista do Carlos Siqueira, presidente do PSB, em que ele defende o mercado financeiro, né, e critica o presidente Lula. Qual a sua opinião sobre o PSB e quão sólida é a aliança Lula-Alckmin, na sua opinião? Os partidos de esquerda há muito tempo vêm sendo cooptados por uma ideia muito equivocada sobre social-democracia, que vem de uma perspectiva europeia e que não acerta contas com a história da esquerda, especialmente no sul global, né? Então, de alguma maneira, sempre quando há um aceno do mercado e esses conceitos pré-estabelecidos de liberdade, democracia, que todo mundo concorda, mas ninguém sabe efetivamente o que é, né? Quando acontece o aceno a essas coisas, essas legendas de esquerda costumam caminhar em direção a esse centro e depois uma centro-direita. É só a gente ver o próprio caminho que o PSDB fez. Quando o PSDB se funda, ele se funda dentro de uma tradição de social-democracia europeia, e a gente vai ver ele como grande antagonismo neoliberal ao presidente Lula durante toda a década de 90 e início dos anos 2000, né? Então, eu acho que o PSB está tentando ser o PSDB desse momento, compondo esse lugar, tentando empurrar o presidente Lula mais para um lado ou para o outro, esperemos que para a esquerda, mas tentando entrar nessa brecha que e, obviamente, o próprio fascismo, porque o fascismo vai corroendo o centro e o PSB, aliás, tenta colocar ali. É ruim,
porque é uma espécie de estelionato eleitoral, na medida em que a gente imaginava que estava compondo com uma frente de esquerda, mas o discurso do presidente é muito parecido com o discurso da Tabata e, portanto, também aí fala muito o interesse do partido em concorrer nas eleições de São Paulo. Com relação ao Alckmin, deixa eu dizer uma coisa, Léo, eu fui uma das pessoas que fui tremendamente contra o nome do Alckmin logo no início, tá? Manifestei em todos os meus canais, em todos os meus lugares, recebi ligações de algumas pessoas do próprio PT para conversar sobre isso, e reconheço que foi um sucesso do ponto de vista eleitoral. A mesma coisa com relação a Simone Tebet, achei que seria um grande erro ela entrar no governo, mas eu vou dizer uma coisa, eles dois têm parecido estarem muito mais alinhados e muito mais e serem muito mais confiáveis ao presidente do que muitas figuras de esquerda, inclusive algumas figuras do próprio PT. Então, eu acho que até que a gente tenha uma evidência sólida, a relação Lula-Alckmin parece caminhar para algo parecido do que o Lula tinha conseguido com o Zé Alencar ali atrás. Exatamente. E, bom, para a gente fechar, a gente tem alguns minutinhos aqui, Horta, como é que você está vendo o cenário das eleições municipais? O que está pintando aí, na sua opinião? Eu acho que nós da esquerda vamos tomar um sacode iaiá daqueles, assim, histórico. Já tínhamos tomado esse sacode nas eleições para os conselhos tutelares, que são uma espécie de prévia das forças sociais em cada um dos municípios. Em segundo lugar, a construção da economia brasileira, ela está organizada para dar resultados a longo prazo para a classe média e a curto prazo para a classe baixa. E aí nós temos um paradoxo, por exemplo, que é o paradoxo do salário mínimo. Vou dar só esse exemplo, as pessoas vão entender. Quando você aumenta o salário mínimo, o resultado na sociedade é uma maior igualdade social, porque o salário mínimo é uma das grandes ferramentas de redistribuição de renda na sociedade. Mas veja, quando você tem uma classe média que não recebe nenhum tipo de aumento, porque os seus ganhos não estão indexados pelos salários mínimos, mas ela paga esse salário mínimo, portanto, ela contrata a partir dos valores do salário mínimo, a percepção que ela tem quando o salário mínimo aumenta é que a sociedade está se tornando mais desigual. E aí, se você pega essa classe média, coloca juros reais de 8%, que é o que o Banco Central tem mantido. Se você coloca o preço da gasolina em quase R$5, R$6 o litro, você percebe que a classe média está totalmente pressionada. E essa classe média pressionada, ela tende a buscar apoio dentro do discurso fascista. Esse mesmo erro o presidente Lula e a presidenta Dilma tinham cometido lá atrás e estão cometendo de novo. Ao fazer o levante da população mais pobre para as classes mais altas, mas não escalonar isso de forma imediata e direta na sociedade, eles colocam uma pressão na classe média e jogam elas no colo do Bolsonaro. O exemplo mais claro disso, Atush, imposto de renda. Veja que a alíquota de mais alto valor no imposto de renda é 4.664. Se você ganhar mais de 4.664, você já está pagando 27,5% de imposto sobre o excedente. E aí eu vou te dar um dado que choca. O piso nacional da educação é R$ 4.500. Basicamente, o que o governo está dizendo é que todo professor está na faixa de pagar a maior quantidade de imposto de renda. E enquanto isso não for reajustado, a classe média vai pagando o pato. Só para você ter uma ideia, a inflação de 2016 até agora acumula 67%. Mais ou menos. Isso significa que a alíquota do imposto de renda para pagamento máximo devia ser em torno de R$ 8.400. Não foi reajustada. Quem está pagando isso? A classe média. E o Bolsonaro agradece todo esse ajuste. Vai aparecer agora nas eleições municipais. Não sei se você viu também, a tributação dos dividendos ficou para depois, né? Não, Atush, tudo o que incomodar o grupo financeiro vai ficar para depois, porque é assim que o Lira vem organizando e o governo não consegue entrar nisso, né? Então, isso vai desmotivando a militância em grande medida. As pesquisas que saíram 2 semanas atrás, que mostravam a queda de popularidade do presidente Lula, têm que ser lidas com correção. A queda da popularidade do presidente Lula não aconteceu na direita ou no centro, aconteceu entre os próprios grupos apoiadores do presidente. E isso se dá por quê? Uma postura completamente vacilante, contrária aos professores e aos
alunos com relação ao MEC, uma postura questionável com relação à economia, especialmente com relação ao déficit primário, né, o déficit zero e os investimentos diretos, e isso vai levando com que parte da militância fique no meio desse caminho, sem saber direitinho como é que vai acontecer. Eu julgo que nós vamos tomar um sacode de aiá nesse momento e que muito candidato à prefeitura pela esquerda poderia ter um desempenho muito melhor, não fosse esse problema que nós estamos tendo com a classe média que deve aparecer por aí. É isso, Horta. Obrigado a você. A gente volta na terça-feira da semana que vem. E agora eu vou trazer de volta a Daiane. Valeu, um grande abraço. Abraço, gente. Até. Valeu. Então,